boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI com o quadro Salto Agulha. E o tema de hoje será Respeito, Direito e Deveres. Trazendo nesse quadro comigo as minhas colegas, do meu lado direito, doutora Angélica Werneck, aqui do meu lado esquerdo, bem próxima de mim, doutora Daniela Freitas, e um pouquinho mais distante, a doutora Daniele Brandão. E para iniciar esse assunto, eu vou fazer uma pergunta para as minhas colegas, fazendo a seguinte pergunta: será que sabemos respeitar da mesma forma que exigimos respeito? E para começar a falar sobre isso, para a gente começar o debate, eu vou jogar a bola para a minha colega Angélica Werneck. Bem, a gente começa a pensar em que tipo de respeito que a gente quer para si e para com os outros. E aí eu gosto de refletir uma frase que até a minha cara colega falou, doutora Amanda Mota: será que o respeito que você pratica é o mesmo que você exige da outra parte? E hoje em dia a gente vê a intolerância em si, a falta do respeito, a falta da outra parte em aceitar a sua opinião, a sua religião, até os seus próprios direitos. Então o respeito é uma palavra que abrange muitas situações em nosso cotidiano. E com isso a gente tem que começar a refletir para que a nossa sociedade em si ela comece a melhorar. Que eu entendo que a sociedade em si ela está um pouco doente, porque a pessoa ela quer impor a sua opinião sem respeitar a opinião do próximo. E isso é uma coisa que hoje em dia ele mata, ele afeta assim, a maioria da sociedade, principalmente eu posso falar na sociedade negra, em que seu respeito hoje ele não está sendo olhado com os olhos da sociedade, em que muitas coisas estão sendo afetadas. Mas eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, que é respeito é uma coisa e tolerância ou intolerância é outra. E aí eu fico pensando, quando eu vejo alguém exigindo respeito, muitas vezes, parando para analisar esse alguém, geralmente ele não pratica o respeito qual ele exige. Então por isso que eu iniciei o nosso debate dessa forma, e aí antes da doutora concluir, eu vou jogar para a doutora Brandão, para que ela possa fazer a introdução dela, se ela acha que realmente, de um modo geral, o ser humano ele respeita da mesma forma que ele exige ser respeitado. Eu acho que a sociedade, ao longo dos tempos, né, ela vem se transformando, mas de uma forma ruim, claro, sem contar a tecnologia, a ciência, mas como sociedade, como olhar para o outro. Hoje em dia a gente tem essa deficiência. Não, hoje em dia as pessoas não respeitam umas as outras, exige-se demais direitos e deveres estão super aquém ali do teu dia a dia. Coisas simples que a gente vê as redes sociais hoje, né? Na época das eleições foi um grau de inimigo, amigo virar inimigo, aquele xingamento, aquela briga de um lado para o outro, eu sou isso ou é aquilo, extremos. E hoje, por incrível que pareça, parece que a gente... Eu tô vendo porque hoje eu tava olhando o Facebook pra mim virou um noticiário, né? E voltando a essa coisa de passeata pró e passeata contra o nosso presidente, porque quem é de esquerda, é de direita, é comunista, é capitalista, e todo mundo se esquece que nós vivemos uma sociedade única, que o bem deve ser buscado para todos, né? Não individualizados. Então eu vejo hoje uma sociedade absolutamente individualista, né, que procrastina o cumprimento dos seus deveres nos mínimos detalhes, do respeito ao idoso, do respeito às leis. E tá difícil conviver, não tá fácil. Exatamente, eu concordo com elas aí, porque desde que o mundo é mundo, a gente quer ser respeitado, mas a gente não dá o respeito, a gente não respeita e é por aí que vai realmente. E hoje a rede social, como você falou, as pessoas usam a tela para se esconder. E comete todo... Porque é engraçado que você falou agora do respeito e da tolerância como coisas diferentes, mas assim, eu acho que eles caminham até junto, né? Assim, é um união que você não consegue nem separar, de repente, uma coisa da outra. Mas aí a gente também pega como base de estudo a educação, né? Porque tá faltando também educação.
Quando você tem aquela educação, você aprende a respeitar as pessoas até na rede social. Não, é aquela ali a opinião dela. Eu sou uma pessoa educada e respeitosa, eu vou entender aquilo ali. Mas acontece que hoje é assim, gente. Aí chega na intolerância. Se você não compactua com a minha ideia, você está fora do meu grupo e não merece o meu respeito. Mas o que eu penso, a minha ideia é a que está valendo, e o que você não está concordando comigo, eu descarto você, entendeu? E não tolero o que você está falando, eu não te dou nem oportunidade de expressar o que você pensa. Se já é diferente comigo, eu já não quero para abrir uma ouvir. discussão e aí uma definição de argumentos, porque o que falta hoje em determinadas discussões, em qualquer lugar, são os argumentos. Agora, as pessoas vivem numa superficialidade, que não tem argumentos, e eu vejo muita reprodução daqueles postzinhos já prontos, eu falo, meu Deus, será que essa Papagaio pessoa de pirata, não pensa, pensa só dessa forma? reproduz. E quando tu fala em educação, não é educação só intelectual que a Dani tá falando, não, é educação moral, Sim. educação ética, educação cívica. Porque a moral, ela faz com que eu respeite cada uma delas aqui. E a cívica faz com que eu respeite os direitos do meu país. As normas sociais de convivência, que todo mundo deve estar ali, sim, de cabeça baixa. Então, aproveitando essa resposta da doutora Brandão, eu vou provocar as duas, né? Porque agora eu vou mexer Ai, mexer das duas. a gente já acertou duas, quem? Eu e a doutora Angélica? As duas danas? Duas danas. Eu não sei se as doutoras assistiram Fantástico, a gente está falando de respeito, automaticamente a gente chega no direito e automaticamente a gente vai para os deveres. Eu não sei se as doutoras assistiram no Fantástico, referente a condomínio, né, regras de condomínio, convenções, a gente sabe que geralmente as assembleias, as decisões são soberanas, onde todos têm que obedecer à soberania de uma assembleia. E existe uma ação no Poder Judiciário, o qual o Supremo Tribunal de Justiça agora deu uma decisão favorável a uma das moradoras. No estatuto, né, no regimento interno, na convenção do condomínio, não aceita animais de estimação de espécie nenhuma. E uma moradora, se sentindo sozinha, porque os filhos casaram, ela resolveu ter uma gatinha. Né? A gatinha faz companhia, só que a gatinha é apartamento, eu até acho que apartamento é um local que é muito fechado muitas vezes para o animal. E ela vai para a janela para poder tomar o banho de sol. Um vizinho viu, sabendo que é proibido, denunciou ao síndico. Ela foi notificada, provavelmente a retirar o animal do condomínio, mas ela resolveu entrar com uma ação na justiça, pedindo uma liminar. Teve sucesso em primeira instância, né? Foi dada a liminar para ela manter com a gatinha. Em segunda instância ela perdeu, recorreu, saiu agora a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e o condomínio vai estar recorrendo ao Superior Tribunal Federal. E aí uma coisa que eu sempre fico pensando, a gente vive numa sociedade onde existem normas, que aí a gente não tem como não falar de normas. As normas, elas existem para ser cumpridas ou para ser descumpridas. Como que fica o fato? Porque se o Supremo Tribunal Federal der uma decisão definitiva, que seja favorável à dona da gatinha, eu acho que a convenção, que é um direito coletivo, o direito coletivo estaria abaixo de um direito individual. E é claro que vai criar um precedente, né? Vai criar um precedente para vários outros condomínios que têm em suas convenções que não pode ter animais domésticos, fazer com que a pessoa se utilize, né, dessa decisão para usar como precedente para conseguir também ter os animaizinhos de estimação. E aí eu gostaria, dentro dessa nossa temática, de ouvir a opinião das doutoras, começando com a doutora Freitas, que é uma defensora de animais, que conhece bastante sobre a temática, e depois da Brandão, que é uma especialista em condomínio, e depois a doutora Angélica Werneck, para também dar lá a sua opinião sobre essa temática. Vamos embora? Vamos. Eu sempre achei complicado essa questão de convenção coletiva de condomínio. Nunca gostei. Sempre achei um absurdo, porque eu acho que a gente já tem outros direitos que tutelam a vida, né, em coletividade. A própria Constituição fala de vários direitos coletivos e não individuais. Até porque você vê determinadas convenções que cometem arbitrariedade, são proibições que nem elas se sustentam. Eu falo isso porque eu morei muitos anos em condomínios e
nos que eu morei, óbvio que eu sempre tive bicho, era permitido os animais. Mas era permitido os animais, mas eles não poderiam trafegar no elevador social e nem aonde é a área, né, comum. E aí eu perguntava sempre assim, o que eu faço com o animal para ele passar na rua? Eu teletransporto ele? Como é que eu faço? Porque ele não pode trafegar. E outra coisa, no elevador social, mas eu sou moradora, proprietária, eu sou dona, eu tenho que então para ir do... Mas que dobra de discriminação é essa comigo, com os animais? E quando então o meu animal estiver no de serviço, tiver alguém subindo? Porque até então tem morador que gosta de usar o de serviço porque sai na coluna do prédio dele. O meu animal eu vou ter que me retirar com o meu animal, eu deixo a pessoa passar, depois eu entro no elevador de novo. Então sempre teve umas situações que a própria convenção nunca se sustentou. O síndico falava para mim, Dani, eu não sei o que fazer, realmente você tem razão. Aí ele sugeriu de que eu usasse um carrinho de mercado para eu trafegar com o animal. Falei, caramba, um animal de 30 quilos, eu vou pegar ele e vou botar dentro do carrinho para eu andar com o animal. Sempre foi muito complicado isso para mim. Então eu acho que isso para mim foi uma vitória assim, sensacional. Até porque hoje os animais fazem parte de muitas famílias, eles integram as famílias, eles ajudam as famílias, pessoas com depressão, pessoas com câncer. E N fatores, eles são ali fatores de tratamento da pessoa. Hoje eles trafegam em avião, em metrô, em tudo porque eles precisam. Isso tem que ser revisto, sim. Essa proibição, acho que ela não se sustenta. É complicado esse negócio E na decisão da STJ, eu queria até colocar aqui que eles botaram critérios muito subjetivos do barulho do animal, se não estiver incomodando, umas coisas assim que não definiram, que eu acho que essa ainda vai ser contestada, essa decisão, por causa disso. Então, eu vi vários especialistas em condomínio, inclusive na televisão, né, nos jornais que assisti depois disso daí, que eles estavam comentando que eles não sabiam como que os condomínios iriam se adaptar a essa nova decisão. Né? Primeiro porque ficou muito subjetivo e genérico o que o nosso ministro falou aí. Mas sabe o que acontece, Dani? É porque um direito individual ele nunca pode prevalecer sobre o coletivo. Então o condomínio, o que rege um condomínio é a convenção do condomínio e o regimento interno. E aí você fala, sabe, que o ministro deixou várias pontas abertas, não tem como você botar uma regra única. Então, lógico, e quem vai fazer essa regra única dentro do condomínio é aquele conjunto de pessoas que moram naquele lugar. Então, uma gatinha que de repente é castrada aqui no Mia, ok, pode não ser um inconveniente. Mas um cachorro de um grande porte, entrando e subindo no elevador, sujando o elevador ou não usando uma focinheira, porque eu tenho condomínio que a gente tem problema com isso, e o síndico notifica e o síndico multa a unidade. Pouco tá nem aí, porque não sabe respeitar o direito do outro, porque não entende que ela mora num lugar onde que existe uma norma coletiva, né? Porque condomínio é coisa comum. Então, assim, quando o ministro deixa partes soltas, deixa solto. Então, mas você nunca, eu entendo dessa forma, nunca o direito individual e deve prevalecer sobre o coletivo. Nunca. Mas você vê assim, eu vejo como um direito coletivo de todos querendo ter animal. Não, nem todo mundo gosta. Eu não gosto de mas as pessoas que não gostam de repente precisam de um animal. Enorme, e eu não teria um bicho nem no meu apartamento. Mas a gente vai se respeitar. Imagina o cachorro. Então, assim, eu vou falar, eu não sofro desses problemas com moro em casa. Eu tenho 5 cachorros e 4 gatos. Mas eu entendo que a convenção, eu fico pensando, vocês falando, eu fiquei pensando assim, mas a convenção ela não é antiga? Porque a maioria das convenções dos condomínios, elas são muito antigas. São verbadas e nunca mais mexidas. E elas não são, e assim, a sociedade se evolui, tudo tem que mudar. Sim, mas existem assembleias. Eu sei, mas as assembleias elas são alteradas, mas a convenção não. Mas você pode, porque elas você pode, a maioria e a maioria não comparece, não e vota aí na você não procuração, consegue. Aí eu fico pensando assim, voltando no caso dessa pessoa que entrou com uma ação, ela quer impor o direito dela de ter um animal. E aí você fica pensando, ela tem direito de ter um animal, certo? Mas ela não respeita os demais, porque ela colocou um gato sabendo que não podia. Ela colocou um gato sabendo que naquele condomínio ela não poderia ter o gato. Então ela quer impor o direito dela, o querer dela. Na verdade, na decisão ela está brigando não pelo direito dela, mas ela diz que ela está brigando pelo direito da gata. Mas o direito da gata está sobrepondo aos outros. Mas animal é coisa para o nosso direito, gente? Animal é coisa. No direito civil, animal é coisa. Mas já existe. Como a gente, quando morre, nosso cadáver é coisa, é nada. Então, como ela entrou com ação...
Na verdade, assim, quando a gente fala de evolução, das mudanças na sociedade, então hoje já existem os defensores, eles usam exatamente esses argumentos, nós somos advogadas, e quando a gente abraça uma causa, a gente vai estudar e muitas vezes a gente cria uma nova tese, né? Nós somos criadores de tese. Então muitos defensores de animais já começam a querer ter o direito do animal e a tratar o animal não mais como coisa, como ser. Mas isso daí a gente já faz em audiência de família. E aí é uma questão que é polêmica. Eu sou absolutamente contra isso. Animal é coisa e ser humano é ser humano. Tanto que tem dono de animais que comemoram hoje aniversário, tem porque bolo, a sociedade tem uma pet, forma tem carente, eu acho assim que doente muitas vezes faz está querendo isso. transformar o animal numa pessoa como uma ser companhia humano. no ser humano. É igual aquele filme Náufrago que o cara pega a bolinha lá e fica conversando com o Wilson. É praticamente isso. Se a gente for analisar psicologicamente... Não, mas não tem retorno, peraí, não tem mas psicologicamente é a mesma coisa. É uma companhia, gente. Você chega em porque casa, eu vejo a minha vizinha lá, eu indo quem chega em casa, vamos falar a verdade, quem tem animal sabe, que chega em casa o cachorro já pula de tanta felicidade. Você viaja, quando você chega em casa, é um retorno. Tem um retorno. Sim, porque ele é animado, ele não é um ser inanimado como não, uma mas bola ele não é mas totalmente diferente. Então, assim, ele é um ser. Mas eu tô falando, Ele Jéssica, que as pessoas estão substituindo. Ele é um ser vivo. Mas ele não é um ser humano. Exatamente, estão não é um substituindo a carência do ser humano. Mas é isso que eu tô falando. Mas aí é complicado, não é o tema. Hoje a gente vai dar muito pano pra manga. Verdade, Se eu for vamos entrar no da falar Dani, eu vou falar que eu não tenho carência, que eu tenho 2 filhos, marido, 3 cachorros e trato como chefe, parte da família, faço aniversário, entendeu? E gosto de Meus cachorros não me traem, não falam mal de mim, entendeu? Não estupram, não matam. E já deram indícios que eles pensam, tem sentimentos. Até porque, na verdade, eu não vou dizer que pensam ou que não pensam, porque eu não sou cientista, não sei. Eu acho que o animal ele tem uma reação sim, eu acho que o cachorro é um animal muito fiel ao seu dono. Eu acho que isso dá para perceber quem tem. Eu não tenho porque eu tenho medo. Então o meu medo não deixa eu ter, mas todos os amigos que eu tenho dizem exatamente isso, do carinho, da felicidade, de como é bom, que é companheiro, que é isso, que é aquilo. Mas a gente não pode deixar que pelo fato de nós vermos que o ser humano sempre foi o ser humano, é o maior predador que existe, sempre foi assim, mas a gente sabe que a gente vive, né, numa situação onde existe muita falta de respeito, onde as pessoas exigem muito direito e onde as pessoas esquecem dos deveres. E isso é importante. Então eu não posso achar que o fato de eu gostar muito de uma coisa, eu esquecer que existe uma norma que eu tenho também que me adaptar. Porque se de repente aquele local não é um local que está deixando eu ter um direito que eu acho que é de suma importância para mim, infelizmente existe um ditado popular que é triste, mas ele é real, os incomodados que se mude. É horrível dizer isso, mas isso é uma verdade. Eu vi um relato seu, Freitas. Aí entra na função social do imóvel, aí vai entrar num monte de coisa, se você tem direito de propriedade ou não, direito de vizinhança. Olha, é tanto pano pra manga nisso daqui. Aí você falou em norma, mas normas estão indo pra ser mudadas, normas estão indo pra ser criadas. Mas aí eu perguntei, hoje a gente tem coisas que não é crime, que hoje é crime, entendeu? Sim, o direito é vivo, a sociedade em si ela evolui. Então, acho que evoluindo, as leis dos maus tratos dos animais está caminhando para uma lei também. Eu acredito que tem. Vai uma coisa que tem que representar, que a gente ainda vai demorar muito ainda, por exemplo, a forma como você lida com as redes sociais. Você vê pessoas que usam a rede social, que a Dani até falou, se escondem e usam a rede social para atingir um próximo, para criar fakes, criam não só as fake news, mas assim, criam perfis falsos para poder atacar determinado tipo de pessoas ou determinado tipo de situação. E a sociedade é dinâmica com isso. Ninguém está habituado ainda a usar as redes sociais. Deixa eu só, a legislação em si, não existe ainda uma. Deixa eu só fazer um comparativo de uma coisa que aconteceu exatamente nesse cenário aqui. Olha só. Eu provoquei o respeito exatamente por isso. Porque eu sabia que em algum momento esse programa hoje viria polêmico. Por exemplo, quando é uma coisa que eu não concordo, eu vou falar do respeito. Como é uma coisa que eu concordo, de repente eu vou falar que não. E nós somos assim.
Então, quando eu falei que respeito é uma coisa e tolerância é totalmente diferente de respeito, porque o que acontece? Quando você vem de uma família que dentro de casa o seu pai e sua mãe já começa a te ensinar, olha, você tem o seu irmão, então você tem que saber que os dois têm que ter limites, até onde vai o seu e até onde não vai. E eu acho que isso hoje falta muito na sociedade, porque assim, se eu gosto muito de uma coisa, e eu acho que aquela coisa é importante demais para mim, de repente se eu ouvir algo que vai de encontro com aquilo que eu gosto muito, eu já não concordo e já vou tentar criar uma outra tese para combater aquilo. E hoje acontece muito isso no mundo, não é só no Brasil, entendeu? Hoje acontece muito isso no mundo. E eu não sei até que ponto, de repente, na opinião das doutoras também, até que ponto isso é preocupante ou não. Porque hoje a gente já vive no caos, a gente está vivendo no caos. E eu acho que seria bom a gente começar a pensar no caos. O que é o caos? Como que nós chegamos ao caos e por quê? Quais foram os motivos? Então a gente pensa nesse momento aqui de nós quatro, o que foi que a gente trouxe sobre respeito, o que nós aprendemos na nossa vida sobre respeito, o que significa de fato os nossos direitos e o momento que temos que reivindicar, e de fato, em qual momento que eu tenho que saber que eu também tenho deveres e tenho que ter a consciência desses deveres. Então eu quero ouvir uma última fala da doutora Angélica, que está ficando muito extenso o programa, depois da doutora Freitas e depois da doutora Brandão. Eu quero pegar o gancho da Amanda, É, que ela falou do caos. Deixa ela falar! É assim que é bom! Então, porque eu tava falando do caos e falou aí do caos me remete à desordem, né? Porque quando a gente quer ordenar alguma coisa, até pensamentos, a gente sempre parte da desordem. A gente cria E a gente começa. E perfeitamente. Então o caos é o quê? É por isso. necessário. O A caos falta das normas, não é falta das normas, que norma a gente Norma tem a gente demais. tem O cumprimento Cumprimento delas. É esse o grande perigo. Isso aí. Porque a gente quer ter os direitos e não tem os Não deveres. quer ter os deveres. Agora, um problema que você está falando até do debate entre eu e Dani, coisa e tal, porque a gente quer sempre ser o senhor da razão, a gente quer sempre estar com a razão Verdade. conosco. Não, então porque a gente Mas tem visões isso é do diferentes. ser humano. Não, porque às vezes a gente tem visões Olha, eu vou te dar um diferentes, exemplo. Vamos voltar nos eu só animais. trabalho com condomínio, Vamos então, voltar assim, nos por isso animais. que eu joguei aí ela fica defensora, não, mas eu só Pra eu trabalho com finalizar, condomínio, então, olha assim, aqui. eu sou a coletividade, não sou a Entendi. individualidade. Mas olha só, deixa eu só te botar uma coisa pra você Vai pensar. botar Uma no experiência bicho? científica. Vai botar no sentido do Mas a bicho? experiência científica, aí você reflete. O bem. Porque Vamos falar de direitos e deveres, a pessoa, olha o tempo a pessoa também. quando está no meio, ela não lê a respeito. Então, assim, ela não sabe, né, o que está acontecendo em paralelo do que a gente está vivendo no nosso mundinho, do que está aí de macro acontecendo aí fora. Então, tem estudos científicos comprovados que, vamos na questão do adestramento, tá? O homem chega no aquário com um golfinho lá dentro. Ele jogou a bola pro golfinho e o golfinho não entendeu que era para ele pegar a bola. Jogou várias vezes até que o golfinho entendeu que era para ele devolver a bola pro homem. Aí o golfinho devolveu a bola pro homem, assim ele entendeu a brincadeira. O mesmo golfinho, no mesmo aquário com a bola, chegou um outro humano. Ele pegou a bola e ele jogou pro humano. Aí o humano, que bonitinho, não sei o quê. E o golfinho tá esperando. Daqui a pouco o golfinho de novo, né, com a outra bola jogando, até que o humano aprendeu que era para ele devolver a bola pro golfinho para ele jogar. Quem adestrou quem? Foi o golfinho que adestrou e o segundo humano. Eu acho que o humano, como ele pensa, o segundo humano, como ele pensa, raciocina, é pra pensar. ele pensou, não, peraí, Mas o ser humano cara. Não, acho que não cabe. A gente vive numa Não, eu acho sociedade que não, livre, gente, olha só. justa, A gente solidária. quer mudar pelo Aí amor aos começa o animais. respeito. Eu respeito a sua opinião, respeito a opinião. O ser pensante é o ser humano. Com Em toda a certeza. evolução do mundo Não, é o existe. ser O humano. golfinho não Até vai na hora de tentar avião, adestrar os animais é o ser humano. Tanto que é Os grandes adestramento, né? inventores, os grandes destruidores ainda Mas é o são ser golfinhos humano. são seres inteligentes, né? Já Muito, foram comprovados. muito, eles São usam só- muito mais Mas não é Nem entrar nesse assunto Mas eu aqui. respeito a opinião dela. Meninos, Muito mais. para o Mas tem programa não outros ficar temas. muito longo, a gente já está finalizando. É uma pena, porque a gente quer falar tanto. Ai, tem tantos Tem que temas, ter a gente os podia falar do pontos. respeito na política, E na nós intelectual, ficamos na- por aqui até o próximo
salto agulha. Uma boa noite para todos vocês, mas antes eu quero finalizar lá com a frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal e deixa lá o seu like.